Era setembro de 2002, um dia normal, algo que acontecia rotineiramente na vida deles. Se reuniam, combinavam para seguir viagem, labutar, trabalhar e até o Maranhão, onde eles comercializavam os seus produtos. Naquele dia, dentro do carro, haviam 4 pessoas, mas eu vou me ater aqui a 3 deles e o outro que eles vieram pegar, porque no longo da história vocês vão entender que dos 5, através de uma mera casualidade, coisas que só o destino pode explicar, ele conseguiu sobreviver. E o que vocês vão ver agora, aquele momento da despedida, aquele momento que a mãe entrega o seu filho a Deus, aquele momento que a mãe, na verdade, queria que ele ficasse, não queria que ele viajasse, nenhum deles, mas era preciso, era o trabalho deles. O que eles não imaginavam é que ali estava começando, para muitos, uma viagem sem volta. Se um mora não se esconde. Bora, Jonathan! Já vai. Bora, rapaz, eu posso você. Bora, rapaz! Eita, uma maceta boa. Meu filho, não queria que você fosse, mas mesmo assim tá com ele. Não vai sentir muita saudade. Estamos na cidade de Zedoca, no Maranhão, exatamente no dia 13 de novembro de 2002, dia da tragédia. Eles estão reunidos, nesse momento, na frente da casa de Pernambuco. Pernambuco é o homem a quem Serafim vai fazer a cobrança, inclusive cobrança que nem era deles, era de uma outra equipe. Ocorre que Pernambuco não está lá. Pernambuco está em outro local. E o seu filho Wagner, com tudo já premeditado, vai chegar e vai chamar Serafim para que ele o acompanhe, indo até o encontro do seu pai, Pernambuco. Vejam que nessa conversa entre eles já começam a falar dos planos, visto que já se passam 2 meses da viagem. Já estão se preparando para voltar para a cidade de Cajazeiras
e passar o Natal com as suas famílias. Na conversa, Serafim fala com João Paulo, fala com Jonathan e o Cícero, nesse momento, está atendendo um cliente. Vejam o que eles pretendiam fazer ao chegar em Cajazeiras e vamos agora ao início dessa tragédia lamentável. Bora, João Paulo! Cheguei! Oi, Serafim. Cadê Cícero? Cadê Cícero? Vou fazer uma oferta lá embaixo. Ainda? Oi, rapaz. Ei, rapaz. E muito foi esse com o neném, hein? Rapaz, nem a mãe dele chamou, ligou pra ele, disse que fosse embora pra casa porque ele tinha tido um sonho com ele aí. Ficou de jeito. É, mas foi melhor mesmo, né? Porque também o bichinho tava sem vender mesmo. Melhor ir. É pra tá dando despesa, só dando despesa não tem futuro não. Rapaz, é o seguinte, tô aqui esperando aqui o tal do Pernambuco fazer a última cobrança pra gente parar por hoje, viu? Faz uma hora dessa, homem. Tenha cuidado, rapaz. Uma hora dessa fazer negócio de cobrança. Não mas fazer cobrança não. É o último já. Ó, vamos fazer o seguinte. Você siga por aqui um pedacinho enquanto eu vou lá com ele. Eu vou fazer essa cobrança, né? Bom, tá bom. Aqui bem rapidinho. Agora me diga uma coisa. Tu tá esse meio de mundo esse tempo todinho, já tá 2 meses já. Me diga uma coisa, pra que é que tu quer dinheiro, hein, menino? Rapaz, assim que chegar em Cajazeiras, vou noivar. Que conversa é essa? Oxi, É mesmo? vou noivar. Oxe. Vou noivar mesmo. Eu também, ó. Tu também? Eu também. Eu tô Legal, trabalhando pra noivar. Que bom, rapaz. Chegar em casa, certeza. Olha, vem Ó, Jonathan junta aí. Ei. Cá. Rapaz, espera que eu tô vendo aqui e tem uma coisa. Cis falou, sabe o quê? Sim. Aí ficar por aqui, que é pra ele casar também. Vai casar. A mulher lá. Aquela nega lá de Imperatriz. Eita, cara, que bom, rapaz. Merece, acaba bom, acaba bom. Pois é. Rapaz, ei menino, pelo que eu tô vendo aqui, todo mundo vai se casar. É só casamento aqui. O dinheiro aqui é só pra casamento. E tu vai casar, tá trabalhando pra quê? Vai casar também? Casar não. Pra fazer uma feira boa pra minha mãe, né? Levar o dinheiro pra minha mãe. Mas homem, não se preocupe com isso não, rapaz. Vamos fazer uma ceia de Natal quando Isso. chegar aqui. Todo mundo vai ser uma maior festa. Eu que vou bancar. Em nome de Tá Jesus. chegando. Em nome de Jesus. Ah, Deus quiser. Ó, fique por aí, viu? Tá chegando ali, ó. O filho velho tá chegando. Filho vai estar chegando. Vai lá. Cuidado, viu? Cuidado. Cuidado. Opa, boa tarde. Liga aí, minha joia. Você é o Pernambuco? Você não é o filho dele, me chama Wagner. Liga aí. Rapaz, e a ficha lá que eu vim receber? Ah, rapaz, falou disso. Inclusive, ele disse o seguinte: que quando você chegasse aqui, olhasse pra você onde ele tá, entendeu? Ele tá resolvendo umas coisas, ele não pode vir, não, cara. Ele tá entendeu? onde? Ele tá onde? Ele tá num sítio que a gente tem. Pronto, a gente vai lá. Não se preocupe, não, porque não é longe, não, sabe, cara? Agora, ele não deixou aqui, porque ele disse: não, quando ele chegar aqui, manda ele lá. Leve ele pra lá. Vamos pra hora? Bora. Deixa eu chamar o menino aqui e a gente vai. Tá bom, tranquilo. Eu tô só aguardando você. Pode falar com o menino lá e vem que eu vou lá você. Após a conversa do Serafim com os seus companheiros e a chegada do Wagner, amando do seu pai Pernambuco, exatamente com toda a trama já premeditada, o Serafim sai, deixa seus companheiros e vem sozinho, junto com o Wagner, dentro do carro, por esse caminho tenebroso, um caminho realmente assustador. Vocês vão observar que Serafim, em determinados momentos, ele fica desconfiado, mas tratava-se de um churrasco em um lugar onde o Pernambuco estaria
com o dinheiro para pagar a dívida, esperando por ele. E para isso mandou o seu filho Wagner ir buscá-lo. Agora nós estamos exatamente na cena, onde nós vamos presenciar uma luta. O Serafim lutou bravamente para sobreviver. Diz os fatos históricos que a ideia não era matá-lo. Tomaram essa decisão naquele momento. Serafim lutou e covardemente foi assassinado pelos bandidos. A história aqui é ruim, hein, Wagner? Mas é pertinho. Pertinho. Agora diga uma coisa, o seu pai, o Pernambuco, tu acha que vai dar certo essa cobrança? Ele tá com esse dinheiro mesmo, ó? Ah, já tava lá esperando vocês. Uma Tá com viagem desse dinheiro. tamanho, né? Ah, Você se preocupe sabe, não, se preocupe não. Já tá com o dinheiro lá esperando vocês. Convidou vocês também, fez parte dessa brincadeira da gente lá, entendeu? Não se preocupe não. E todo mundo conhece meu pai aqui na região. Pernambuco, pagador. Aí, Wagner, é aqui mesmo, Wagner? É, vai bem embaixo aí. Tá chegando, tá devagarzinho, mas chega já. Rojão, rapaz, final de ano já aí, a gente... Final da campanha já. Saperrei não. Mês que vem já. Tá tudo certo. Deus quiser, quero passar o Natal em casa com minha família. Saperrei não. Pra casa noivar. Tá tudo certo. E aí, cara? Não se preocupe não, dá tudo certo. A moto aí, ó. O pessoal tá aqui, tá? Tem uma brincadeirinha aqui esperando vocês. É a moto do pessoal. Ei, É bem aqui, o churrasco, lá do churrasco, vai mandar te chamar. Entendeu? Pra receber o dinheiro. Não tá preocupado. Tá perguntando porra dele, da hora que ele sai. tá meio esquisito, né, cara? Desconfiado. Vai lá é assim, sim, rapaz. Vem pra cá, rapaz. Vem pra cá. É na teu, rapaz. Desconfiado. Cadê? Desconfiado. E daqui não tem nada teu não. Olha, ninguém vai lhe pagar aqui não. Aí vem roubar agora isso aí. Vamos pegar tudo isso aí. Após aquela morte de maneira cruel, covarde, justamente matando o líder do grupo, o Serafim. E agora? O que iria acontecer daí para frente? O carro já estava em posse dos bandidos. O Serafim está morto. Mas e os outros? O que fazer com os outros três? Cícero, Jonathan e João Paulo. Vocês vão observar agora um diálogo entre Pernambuco e seu filho Wagner. Nesse momento, eles tomam a decisão de que tinham que matar todos. Ninguém poderia sobreviver. Observem
o que Pernambuco manda o Wagner, seu filho, fazer naquele momento. Não tem pra onde correr mais não. Agora é pegar um por um e trazer. São 3, cara. E aí? Diga que minha ordem é trazer um por um na moto. E acabou. Termina a hora. Vamos logo terminar aqui, tá de noitinha. Os amigos estão aguardando o seu líder, Serafim, que foi com o Wagner. Vale salientar que Wagner, filho de Pernambuco, era conhecido na região como Pernambuquinho. Estão lá esperando o retorno de Serafim, quando de repente chega Wagner, o Pernambuquinho, e já chega com aquela história montada, exatamente para levar um a um até o local da execução. Wagner então diz para os rapazes: olha, o Serafim já está lá, já recebeu o pagamento da dívida, está bebendo e comendo, está tendo uma festa. E o meu pai, Pernambuco, pediu que eu viesse até aqui para levar vocês até lá. Agora, eu só posso levar de um por um. Ordem do meu pai, que não aceita que eu leve mais do que uma pessoa na moto. Nesse momento, os rapazes ficam em euforia para ir para essa dita festa, inclusive até querendo um ir na frente do outro. O Wagner, então, leva o Jonathan, que foi o segundo a ser executado. Logo depois ele retorna e pega Cícero. E por último, João Paulo. Importante frisar que na conversa de Wagner com os rapazes, por infelicidade, algo que os deixou mais tranquilo com relação à história, Wagner disse que o carro havia dado defeito. E por infeliz coincidência, naquele dia, 13 de novembro de 2002, logo cedo, o carro havia saído da oficina. Como um filho obediente ao seu pai, o Wagner seguiu à risca cada detalhe, trazendo na sua moto um por um, para o que nós podemos chamar de a Estrada da Morte. O segundo a ser executado foi exatamente Jonathan, aquele que nós mostramos no início da história, aquele que a sua mãe, aos prantos, entregou o seu filho a Deus. Ela não imaginava que ela não o veria mais com vida. Jonathan, ao chegar nesse local, imaginou logo de pronto que algo estava errado e desceu da moto buscando correr para tentar sobreviver. Houve uma caçada incessante, terminando dessa forma.
Nesse local foi onde Cícero foi alvejado. 2 tiros, um nas costas e um na cabeça. Porém, o que os bandidos não sabiam é que, diferente de Jonathan e de Serafim, Cícero ainda estava vivo, agonizando, mas vivo. E ele se tornou peça fundamental no desenrolar de todos os acontecimentos. Ele foi a pessoa que contou tudo para a polícia, exatamente como aconteceu. Infelizmente, ele não sobreviveu. Cícero chegou a óbito depois de socorrido no hospital. Todos os relatos que eu vou fazer para vocês agora foram ditos exatamente pelo único sobrevivente dessa chacina, João Paulo, o último a ser levado para o local da execução pelo Wagner, filho de Pernambuco. O João Paulo nos disse que naquele momento, no caminho até o local da execução, ou provável execução, ele teve uma conversa muito grande com Wagner. Ele falou muito a respeito de Deus, a respeito da vida. Ele pregou para Wagner na moto. Ele disse que sentiu que Wagner, em alguns momentos nesse caminho, era como se ele tivesse querendo voltar atrás em tudo que estava acontecendo. Mas era tarde. A conversa foi tão grande que Wagner passou do local combinado para que ele parasse a moto e João Paulo fosse executado. Ao passar do local, 2 motos passaram por eles. 2 pessoas com sacolas. E João Paulo hoje diz, no relato, que ele acha que aqueles 2 que passaram, na verdade, estavam levando as mercadorias que foram roubadas do veículo, que Serafim foi até lá, o primeiro a ser executado. Ao acontecer isso, Wagner comenta com João Paulo que um daqueles 2 que passaram na moto era proprietário de uma grande fazenda e que estava vendendo por R$1 milhão. João Paulo diz: se fosse hoje, eu não acreditaria nessa história. Mas na época, mais jovem, inexperiente, acreditou. Wagner o chama para ir até essa dita fazenda para comer um queijo. E ele, devido ao diálogo que os 2 estavam tendo na moto, ele concorda. E em determinado momento, exatamente aqui, o Wagner para a sua moto como se fosse urinar. João Paulo, inocente, desce da moto também com aquela intenção de urinar. É quando, de repente, surge um dos assassinos e atira contra ele a queima-roupa. A bala que entrou no seu ouvido arrancou um de seus olhos. Ele perdeu uma das suas visões. E, devido a isso, hoje ele é cego de um olho. João Paulo
naquele momento, cai e entre a dor, ele vê, sente que os bandidos ironizam. É como se dissesse assim: ah, esse aí, ele vai sofrer, ele está entrando aí por dentro dos matos, ele vai morrer por aí mesmo. E foi a sua salvação. Os bandidos foram embora e ele ficou ali, delirando, se arrastando por entre aqueles matos, naquela noite, porque nesse momento já era noite. E João Paulo encontra, naquele momento, alguém que fala para ele: fica em silêncio, cala a boca. João Paulo relata que nesse dia ele achava que essa pessoa que estava falando com ele, na verdade era Wagner. Mas vocês vão observar que na hora que João Paulo leva o tiro, o Wagner, filho de Pernambuco, ainda tenta sufocá-lo com os pés. Ele coloca os pés dele sobre a cabeça de João Paulo. Na verdade, aquela pessoa era Cícero, que ainda estava agonizando, que infelizmente veio a óbito no hospital. Nesse momento, João Paulo, desesperado, vai se arrastando por entre os matos e na cabeça dele só passa uma coisa. Ele começa a sentir que não vai escapar, que chegou o momento da sua morte. E ele se imagina chegando morto na cidade de Cajazeiras, na sua casa, dentro de um caixão. Ele imagina a sua namorada, aquela com quem ele pretende noivar, ao chegar em Cajazeiras, chorando a sua morte. E num momento muito forte, ele faz a oração que o Senhor nos ensinou. Ele reza o Pai Nosso. Depois ele caminha até a estrada, onde lá ele também fala um salmo e finalmente chega um carro e o resgata. O único sobrevivente da chacina dos caixeiros viajantes. Muitas vezes trabalhar também com essas vendas, tá?
Não! Faz isso não, rapaz! Sou trabalhador! Cala a boca. Mas isso aqui, cala a boca, cala a boca. Ai. Finge de morto. Tá bom. Pai nosso, estás no céu, santificado. Seja feita a vontade, assim na terra, nos céus. O nosso cada dia que está aí hoje. Perdoar o que o Senhor pediu. Livrai do mal.
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande nos vales das sombras da morte, mal nenhum eu temerei. Pelo amor de Deus, me ajuda! Eu fui assaltado!